Olá, tudo bem? Muito boa noite. Boa noite para você. Boa noite, Goiás. Estamos chegando. E chegando mais uma vez com um programa em que a gente pretende levar até você informações úteis para que você forme a sua própria opinião sobre esses principais fatos que estão acontecendo no Brasil. Para o bem ou para o mal, estão acontecendo e é preciso que você fique bem informado e nós também fiquemos bem informados sobre o que você acha desses assuntos que a gente vai discutir no programa de hoje. Tem muita diferença do que a gente fez ontem, mas é necessário que a gente atualize, porque os fatos políticos, principalmente, se renovam a cada instante. A gente vai falar, por exemplo, do projeto da anistia para aquelas pessoas que participaram daquela invasão, né, que fizeram lá em Brasília no dia 8 de janeiro. A Câmara está discutindo um projeto de anistia. Ontem conseguiram aprovar a urgência para a tramitação desse projeto lá dentro da Câmara. Agora ele vai para o Senado e a gente vai discutir esse desdobramento também, até porque Valdemar Costa Neto, a gente tem uma falinha dele bem curta, dizendo que não tem nenhuma esperança em Alcolumbre, que é o presidente do Senado, porque Alcolumbre, nas palavras de Valdemar Costa Neto, é servidor, ele presta serviço, na verdade, para o STF. A gente vai mostrar isso daqui a pouco. Também tem a PEC da blindagem, aquela que pretende fazer com que os deputados e senadores fiquem preservados em relação a ações movidas através do Supremo Tribunal Federal. Isso vai passar? Se depender, por exemplo, de Ronaldo Caiado, que já disse isso ontem aqui no nosso programa, seria uma vergonha para o Brasil. Está sendo uma vergonha que isso seja discutido no Congresso. E a gente tem outros assuntos também. União Brasil também deu agora 24 horas de prazo para que os integrantes do partido que ocupam um cargo dentro do governo federal desocupem esses cargos sob pena de serem expulsos do Partido União Brasil. Muito bem, para discutir esses e outros assuntos, temos aqui dois convidados e um deles é exatamente do Partido União Brasil, ele que é deputado estadual, Amaury Ribeiro. Tudo bem, deputado? Boa noite. Boa noite a todos vocês. Uma satisfação, mais uma vez, estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. Nós que agradecemos por ter aceito esse convite, né? O senhor já participou aqui outro dia e sempre participa, assim como o nosso outro convidado já participou aqui do programa também, mas o senhor faz parte de um elenco que a gente pretende ir revezando para formar duplas com pensamentos, de preferência opostos, né? Para que dessa dúvida de um e de outro você forme a sua certeza, tá bom? Participando aqui do programa também, ele que é de esquerda, é presidente do Partido dos Trabalhadores em Hidrolândia, do PT de Hidrolândia, o Cleiton Silva. Tudo bem, presidente? Boa noite. Boa noite, Paulo. Boa noite, deputado. Boa noite a você que nos acompanha, você que é amante da política, você que gosta de futebol, política, como todo bom brasileiro. Temos muito para discorrer essa noite sobre o cenário nacional. Tá bem. Você, nosso convidado especial, telespectador, nosso vídeo já mostrando para você na parte de baixo aí o nosso telefone, 98200-3223. Esse é o nosso WhatsApp para você mandar a sua mensagem. Coloque, por favor, o seu nome no início da mensagem e onde você mora também para facilitar a sua identificação. Você pode também assistir o programa ao vivo pelo nosso canal no YouTube, também aparecendo já aí, @TV Brasil Central. Lá você encontra o Boa Noite Goiás e lá você assiste ao programa ao mesmo tempo que você já pode ir digitando a sua mensagem que a gente vai ler aqui, tá bom? Esse programa é uma realização da TV Brasil Central juntamente com a TV Assembleia Legislativa, uma parceria entre as duas emissoras, que tem outros programas também que são exibidos nas duas emissoras, tá certo? Eu quero ouvir a sua opinião. Enquanto você manda o seu recadinho, a gente confere a abertura do Boa Noite Goiás. Claro, já estamos no ar. Muito bem, já estamos de volta. O programa de hoje recebendo dois convidados. Está aqui o deputado estadual Amaury Ribeiro, que é do União Brasil. Também está aqui o Cleiton Silva, que é do PT. Ele é presidente do partido na cidade de Hidrolândia. E como eu tenho dito, já há 2-3 semanas, desde que a gente retornou com o programa, depois de um período de férias, digamos assim, a gente quer fazer desse programa um espaço muito aberto, como sempre foi, mas agora mais ainda, para opiniões. Então, um dia a gente vai ter debates, como imaginamos que teremos hoje, a gente vai ter entrevistas individuais e a gente quer, acima de tudo, ouvir opiniões responsáveis,
acima de tudo, opiniões responsáveis, sem ofensas, sem nada. E sem narrativas também, que é uma coisa que eu peço muito para as duas partes, para que a gente possa ter aqui apenas notícias verdadeiras, falas verdadeiras e nada de fake news. Aqui não tem espaço para fake news. A única coisa que eu peço para os dois convidados sempre é que a gente aproveite bem o tempo, que os senhores, por gentileza, respondam e se pronunciem de uma forma bem objetiva, primeiro, para o telespectador entender o que os senhores estão dizendo, e segundo, para que a gente tenha tempo de ler mensagens do telespectador, porque se eu não ler a mensagem, depois eles brigam comigo, os senhores vão embora e sobra para mim. Mas é isso. Telespectador, mande então a sua mensagem no nosso WhatsApp 982003223. Colocando assuntos já para discutir com os senhores, vamos lá. Porque a Câmara dos Deputados, lá em Brasília, aprovou ontem o regime de urgência para um projeto de anistia para os envolvidos no tal do dia 8 de janeiro. Aprovação de urgência significa o quê? Acelerar a tramitação do processo, né? Ele não precisa passar por etapas como, por exemplo, as comissões. Depois ele vai para Brasília. Haveremos, se possível, uma anistia branda, light, ou aquela anistia que pretendem os bolsonaristas, principalmente, ampla, geral e restrita, total e etc. O repórter Jean Diego Luiz foi a Brasília e ouviu alguns parlamentares sobre esse assunto. Vamos acompanhar. Após a condenação do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, o tema sobre a anistia ronda o Congresso Nacional. Como já é de se esperar, congressistas de esquerda não apoiam a medida. Eu acredito que não deve ser pautada e, se for, nosso partido vai votar contra, porque não pode haver impunidade em crimes tão graves. Qualquer crime, a gente tem que combater a impunidade e a pessoa deve pagar conforme está na lei. O Supremo tem um poder autônomo, à luz da lei, ouviu a defesa, tudo dentro de um espaço democrático, dentro de um espaço de amplo direito de defesa e com as provas produzidas. Alguém tem dúvida sobre isso? Que se tentou implantar ditadura militar no Brasil, acabando com a liberdade de imprensa, liberdade de expressão, liberdades democráticas? Tentativa de golpe, rompimento da democracia, implantação de ditadura é crime. Eu sou contra qualquer tipo de anistia, porque essas pessoas que foram condenadas pelo Supremo Tribunal Federal praticaram o pior de todos os crimes, que é a tentativa de abolir o Estado Democrático de Direito, que é a tentativa de aplicar um golpe de Estado. A Câmara dos Deputados aprovou o requerimento de urgência para o projeto de lei sobre a anistia. Foram 311 votos a favor, 163 contra e 7 abstenções. A data para a votação do projeto ainda será definida. A preferência é por um perdão amplo, que atinja todos os envolvidos no 8 de janeiro, incluindo o líder da direita, condenado a 27 anos e 3 meses de prisão. É uma anistia ampla e irrestrita, geral, é para todo mundo. Aqui não tem anistia light, aqui tem anistia de verdade. Porque aqui o que acontece é que são pessoas injustiçadas, perseguidas por questões políticas e não de justiça. Se ela vir ampla e restrita, eu vou votar com o maior prazer. Agora, se não conseguir, porque que não depende só de mim, né? Eles são a maioria. E o poder que eles têm de negociação e explicar que tem que ser essa que vocês estão falando que é light, se for amplo light, eu vou votar. Nosso partido apoia a anistia para que, de fato, o que aconteceu no dia 8 de janeiro, essas penas de 17, 18, 19 anos por ter escrito na estátua na frente do Supremo Tribunal Federal, para que, de fato, essas pessoas sejam anistiadas. Muito bem, vamos ouvir agora os nossos convidados aqui no estúdio. Começo pelo deputado estadual Amaury Ribeiro, que é do Partido União Brasil. O senhor espera que tipo de condução na análise e votação desse projeto? Haverá aprovação? Será ampla, geral e restrita? Será light ou nenhuma nem outra? Não, primeiramente não deveria nem se falar em anistia. Já é vergonhoso anistiar quem não cometeu crime algum, né? E a gente vê um deputado do PT falar que é contra qualquer tipo de anistia, ele parece que esqueceu que os ladrões, sequestradores do passado foram anistiados. Inclusive, o maior bandido condenado desse país, descondenado, né? Luiz Inácio Lula da Silva, que foi anistiado e recebe uma pensão de R$12 mil por mês. Agora, o que a gente está vendo as pessoas que cometeram crimes no passado
foram anistiados. E as pessoas que não cometeram crime estão presos e não querem anistia. Isso é vergonhoso. Não tem o que se falar, o que explicar. Essas pessoas estão sendo condenadas e julgadas pela tentativa, então não aconteceu, foi uma tentativa, que nunca aconteceu, de um suposto, o que é suposto? Ninguém sabe o que é, um suposto golpe. Então, infelizmente, é uma vergonha o que vem acontecendo nesse país. Espero que seja uma anistia ampla, que não seja light, uma vergonha light. Nós sabemos tudo o que fizeram em prol do 8 de janeiro era para tentar condenar Jair Messias Bolsonaro, que sequer estava no país, que se quiser dar um golpe, teria dado enquanto era presidente e tinha à sua disposição todas as polícias desse país, inclusive o Exército. E, convenhamos, essas pessoas foram condenadas por organização criminosa armada. Armada com quê? Com batom? Com água mineral? Com picolé? Com algodão doce? Porque é isso que tinha lá. Então é uma vergonha o que essa turma da esquerda, coordenados aí por uma justiça que vem praticando política dentro do judiciário. Infelizmente, quem deveria resguardar a Constituição rasgou e jogou no lixo. Tá bem, temos aqui um representante do PT, ele que é presidente do partido em Hidrolândia, Cleiton Silva, presidente. O que é que o senhor espera? Aprova-se essa anistia de que forma? A anistia, ela não vai ser aprovada, eu espero que não seja aprovada. Sobraram provas, né, desse 8 de janeiro, dessa tentativa de golpe de Estado, onde hoje nem esse debate estaria acontecendo, Paulo, se tivesse acontecido essa ditadura proposta aí pela ala bolsonarista mais radical, pelo alto comando. Por que não? Por que não? Porque não se permitiria. Ditadura é violência, ditadura é calar as pessoas, ditadura tem limites. Então, ela impõe limites às pessoas. O AI-5 calou, inclusive, parlamentares no seu direito de falar, no seu direito de manifestação. Então, nós esperamos o quê? Nós esperamos agora que venha logo a prisão do líder maior para que essa sanha bolsonarista ela vai acalmando aos poucos. Porque se a gente não fazer o dever de casa, punir essas pessoas que cometeram crime, porque nós já tivemos 14 tentativas e algumas bem-sucedidas de golpe militar no Brasil. E se a gente não fizer esse papel agora de enquadrar na lei, né, responsabilizando essas pessoas, o Congresso, quer dizer, o STF agora já deu a ampla defesa, o direito de ampla defesa, apresentar o seu contraditório, mas as provas são fartas, muitas provas, e agora já saiu a condenação, já saiu a dosimetria, e a gente espera, não só o PT, não só a esquerda, mas pesquisas de opinião indicam que a população brasileira reconheceu que foi tentativa de golpe, a justiça, as instituições reconheceram, e agora a gente espera a punição para que seja exemplar, porque a nossa democracia não pode passar por ditadura militar, que ditadura tira vidas, ditadura tira todo o crescimento econômico, tira toda a razão de ser desse povo brasileiro. Ok. Só pedindo mais uma vez para a gente correr então nas respostas, e os senhores fiquem à vontade, se quiserem interferir alguma coisa assim. Deputada Mauri Ribeiro, e aí, afinal de contas, essa anistia que o senhor disse que já beneficiou, né, o partido de esquerda lá atrás, no passado, não tão longe assim do Brasil. Como é que o senhor está vendo o comportamento, principalmente dos presidentes das casas, ou seja, da Câmara dos Deputados e também do Senado? Eles estão agindo no sentido de que esse assunto seja conduzido com independência ou não? De forma nenhuma. Tanto o presidente da Câmara quanto do Senado não querem pautar a anistia. O que foi dito aí pelo presidente do meu partido é verdade. Estão trabalhando para o STF, estão fazendo o que o STF manda. E eles não querem anistia. O PT aqui já foi bem claro que não quer anistia. É vergonhoso ouvir aqui o discurso, a fala do presidente do PT de Hidrolândia, falando que as pessoas que cometeram crime têm que ser, que sobrou provas, que o julgamento foi feito de uma forma correta. Que julgamento de uma forma correta? O presidente dele, que foi descondenado, o maior ladrão que esse país já teve, que deu um desfalque de 42 bilhões, que recebeu propina, que foi delatado por Palocci, por JBS, por todos os seus, pegou 12 anos de cadeia.
e agora estão condenando uma mulher que escreveu de batom numa estátua há 14 anos. É uma vergonha uma pessoa concordar com um absurdo desse. Jair Messias Bolsonaro não cometeu crime algum, porque nunca existiu golpe, nem tentativa de golpe. Um país com mais de 200 milhões de pessoas, 1.000 pessoas, vão a Brasília e tentam dar um golpe, destituir um poder sem um canivete. Ah, vai tomar vergonha na cara, vai caçar um óleo de peroba para essa turma do PT. Vamos lá. Vamos ouvir telespectador também. Começando aqui pelo Helder Marcelino, setor dos funcionários em Goiânia. Ele diz o seguinte: com respeito à anistia aos condenados de 8 de janeiro, sou a favor, pois a corja comunista, diz ele, cometeu crime de verdade no passado e foram todos anistiados. E diz que é admirador do senhor, deputado. A fala só fazer um comentário da fala aí do petista, é que ele disse que a ditadura quer calar as pessoas. O governo de Bolsonaro era chamado de fascista. Me mostra um jornalista que foi exilado fora do país, alguém que fugiu do país para fugir do fascismo de Bolsonaro. Agora, no governo democrático, da democracia do paz e amor, nós temos políticos exilados, jornalistas exilados, políticos com busca e apreensão na sua casa sem cometer crime algum, simplesmente por falar, e políticos presos por fala. Que democracia é essa? Tá bem. Cleiton Silva, presidente do PT. O senhor é professor, não é isso? Eu fui professor, sou licenciado em filosofia, fui professor por 6 anos, hoje eu exerço outro cargo público, sou bacharel em Direito. Eu gostaria de insistir nesse ponto. Não podemos dar anistia. Não existe essa conversa. O Supremo já disse que o Estado Democrático de Direito, a nossa formação de república, é uma república democrática, é cláusula pétrea. Então, você não pode ferir cláusula pétrea, e isso aí o STF teria prerrogativa para não deixar acontecer. Se o Congresso votar essa anistia, garantindo liberdade a essas pessoas que cometeram um crime, essas pessoas que queriam desrespeitar os resultados das eleições, essas pessoas que são más perdedoras, que tiveram aí mandato de 4 anos para fazer a sua função de levar benefício à população brasileira, mas percorreu outro caminho, que não o caminho das urnas, o caminho da votação, da soberania popular, que é o direito do povo escolher os seus representantes. Então, esse pessoal não pode ser aceito, esse pessoal tem que pagar pelos crimes que cometeram. Tá bem, uns crimes que previa, Paulo, embora, só dizendo o que tem... Já foram quase 20 tem minutos um conteúdo de fascismo aí, porque dentro da trama golpista tinha inclusive envenenamento do presidente eleito, do vice-presidente e também a morte do ministro do STF, Alexandre de Moraes. Então aí nós estamos vendo casos de violência e isso não é novo, isso não surgiu agora. Isso não está agora só na literatura que nós contaremos para o futuro da nossa nação, mas isso aconteceu na década de 1930, com o nazismo, com o fascismo, com o franquismo. E aí, o que aconteceu, Paulo, que é grave? Naquela época, as pessoas naturalizaram aquelas condutas, e aí tem um livro muito famoso, que é A Banalização do Mal, de Hannah Arendt. E o que nós estamos... Tá bem, professor. O que eles estão tentando fazer hoje no Brasil... O que estão tentando fazer hoje no Brasil? É naturalizar toda essa violência, todos esses crimes. E nós não podemos aceitar isso. A justiça, as instituições brasileiras estão de parabéns e vão fazer a sua parte. Tá bem, eu estou fazendo a minha parte aqui como mediador, porque depois eu fico numa situação difícil com o telespectador. Vou pedir para os senhores serem objetivos e se aterem ao assunto de hoje, né? Não ir muito longe, não, senão a gente não vai a lugar nenhum. Vamos lá. O Aldemar Costa Neto, né, eu disse agora há pouco, ele deu uma entrevista à Rádio Itatiaia, de Belo Horizonte, e foi questionado se ele acredita que o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, colocará em pauta o projeto da anistia. E ele respondeu, a gente pegou um trechozinho da fala dele, curta e grossa essa fala dele aqui. Veja o que diz Valdemar Costa Neto, que é presidente nacional do PL, partido do governador, ex-presidente Jair Bolsonaro. Vamos ver. O Davi Alcolumbre, ele trabalha para o Supremo, ele não trabalha para nós. Ele não trabalha para o Senado. Mas vai pagar caro por causa disso. Vai pagar caro se ele não se comportar como ele tem que se comportar. Como um presidente do Senado tem que se comportar. Defender os senadores. Puseram tornozeleira eletrônica até em senador.
E ele teve que fazer um acordo para o camarada tirar licença, porque ele não teve peito de enfrentar. Não pode. É uma loucura, isso é difícil. Tem que enfrentar. Tá bem. Amaury Ribeiro, deputado estadual pela União Brasil. Como é que o senhor analisa essa fala do presidente do PL? Correta. São tanto o presidente do Senado como da Câmara estão trabalhando de badeco do STF. Provavelmente eles também estão sendo aí chantageados, como muitos deputados. Nós temos deputados aí. Eu tenho um conhecido deputado que era deputado federal quando foi aquela votação do Daniel Silveira e que ele recebeu a visita no seu gabinete para votar pela cassação. E ele falou, não, eu não vou votar. Não vou votar porque eu acho um absurdo o que estão fazendo com o Daniel. E ele votou a favor do Daniel e no outro dia, processos que ele tinha foram movimentados na justiça. Então, é vergonhoso o que está acontecendo. Eu quero fazer uma pergunta para o presidente do PT de Hidrolândia. O senhor acha que as decisões do STF devem ser respeitadas? Sim ou não? A Constituição nossa rege isso. A nossa democracia. Então tá. Em 2017, era só isso, só sim ou não? Em 2000, então rege isso. Então rege isso, sim. Por que em 2017, quando o STF validou o impeachment da Dilma, vocês foram para Brasília, vocês que eu falo, o seu partido, o PT, e quebrou Brasília, arrebentaram 5 ministérios, puseram fogo em veículos, feriram policiais, e não era só 1.000 não, 1.000 e poucas pessoas, eram milhares de pessoas que estavam em Brasília fazendo isso. Isso não é golpe, isso não é tentativa de golpe. Impedir uma decisão da justiça. Então, para vocês, isso é protesto pacífico. E vocês estavam armados. Aí sim, é uma organização criminosa armada, porque é isso que vocês são. É isso que esse SMT que estava lá faz na verdade. Então, só para vocês entenderem que para eles é 2 pesos e 2 medidas. Eu acho importante os internautas buscarem qualquer notícia nesse sentido, porque eu não me lembro dessas notícias que o deputado retrata. 2017. Eu sei que nós sempre fizemos manifestações por um Estado democrático, pelas liberdades, pela garantia dos direitos. Mas é interessante, Paulo, lembrar que esse acordo aí de anistia e também essa votação da blindagem, porque foi ontem à noite, foi muito rápido, né? E a população tem que estar de olho no seu deputado, na sua deputada, no seu senador. Então foi um conluio ali no Congresso do Centrão com a extrema-direita. Olha, nós temos aí muitos processos em andamento contra o Centrão, nós vamos votar então sobre a blindagem e vocês ganham, vocês bolsonaristas envolvidos no 8 de janeiro, vocês ganham a anistia. Então foi feito todo esse conluio para que o crime compense, para que o crime continue acontecendo, para que aqueles que cometeram crimes continuem impunes. Então foi noite de horror da impunidade. É interessante. Em resumo, o senhor é contra. Eu sou contra essas 2 votações, inclusive parabéns à sociedade brasileira que tem feito as suas manifestações nas redes sociais, já tem deputados arrependidos, pedindo perdão nas redes sociais, tem gente que já repensando diferente. O presidente do Senado já se manifestou dizendo que tem uma ala aí que parou o Brasil, só se fala em impeachment do Supremo. Então, muitas coisas boas têm acontecido, apesar desse conluio para a impunidade, muitas coisas têm acontecido de bom por conta da sua manifestação, você que nos ouve nesse momento, você que ocupa as redes sociais. E você que mandou mensagem para nós, não consegui ler ainda do jeito que eu gostaria, mas vamos lá. Primeiro, eu vou na lauda 5. O governador Ronaldo Caiado criticou hoje em suas redes sociais a PEC da blindagem a que o senhor se refere, e ele fez uma postagem que a gente vê aí. Vamos ver lá, a PEC da blindagem, se for mesmo aprovada, representa o divórcio do Congresso Nacional com o povo brasileiro e terá consequências nefastas para a política nacional. Ela é um convite para o crime organizado entrar no Congresso pela porta da frente, disputando voto nas urnas para proteger os chefes das facções e do alcance da justiça, proteger os chefes das facções do alcance da justiça. Espero que o Senado corrija o erro da Câmara e rejeite a proposta. O senhor concorda com o governador? Não concordo. É do meu partido, meu governador, o qual eu defendo, mas eu tenho o direito de não concordar. Primeiramente, que nós vivemos um momento de instabilidade jurídica nesse país. É uma vergonha o que vem acontecendo no judiciário dessa nação. Nós não sabemos mais o que é legal e o que é ilegal nessa nação.
Infelizmente. Em qualquer outro momento, eu não concordaria com essa PEC. Tanto que, se for para atingir aqui os deputados de Goiás, eu prefiro que não atinja. Eu não tenho processo, não preciso dela. Agora, o que nós estamos vendo é deputados serem chantageados em Brasília para votarem de acordo com o que o governo quer que eles votem. E essa PEC da blindagem é para que essa anistia passe, porque os deputados terão garantia que podem votar sem serem punidos e perseguidos, caçados, presos, porque é isso que está acontecendo. Nós temos senadores usando tornozeleira. Eu vou dar um exemplo. Eu fui prefeito. Eu tinha processo porque eu pus um caminhão de terra para tampar a fossa de um morador. E esse processo poderia ter subido. E aí ele sobe. E aí eu sou deputado federal. E aí a oposição recorreu e ele foi parar lá em Brasília. Ó, deputado, se o senhor votar essa anistia, esse processo do senhor aqui vai ser julgado, o senhor vai ser condenado. E aí? É isso que estão fazendo. Não é só condenando deputados e caçando deputados por processos de corrupção. Nós temos um deputado preso e condenado por falas. Então, se esses deputados lá em Brasília não tiverem o amparo legal para poderem votar de acordo com o que querem, sem ser chantageados e perseguidos, volto a dizer, se fosse em qualquer época que nós pudéssemos ter uma garantia jurídica, mas com a instabilidade jurídica que nós estamos vivendo no país hoje, eu sou favorável. Favorável a? A PEC. A PEC? A PEC. E tenho certeza, se essa PEC passar, a anistia passa e o impeachment de muito ministro vai passar. Muito ministro vai ser preso. Como é que choveu o fato de que, assim como os parlamentares querem essa PEC, né, da defesa deles, o STF respondeu com uma nota dizendo o seguinte: o ministro Gilmar Mendes está analisando uma forma de fazer com que os parlamentares, no caso os senadores, não tenham como promover o impeachment de ministros do STF. Eles já disseram que não, já estão dizendo que não vão aceitar o impeachment, não vão aceitar a anistia, não aceitaram o induto que Jair Messias Bolsonaro deu a Daniel Silveira, que é um induto, é privilégio do presidente fazer isso e não pode ser contraposto, mas aceitaram o induto de José Dirceu. É uma vergonha. Então não aceitaram de um deputado que foi preso por falas, mas aceitaram o induto de um ladrão, de um bandido que foi condenado por corrupção. Tá. É esse o país que nós estamos vivendo hoje. Vamos lá, telespectadores, né? Boa noite, Paulo. Quem mandou essa aqui foi o Rafael Rodrigues Almeida. Boa noite, Paulo. Ótimo programa. Obrigado, Rafael. Precisamos falar sempre disso para que as pessoas não se esqueçam, não esqueçam, né, das coisas que estão acontecendo nesse país. E ele defende anistia ampla. Rodrigo Miranda, isso é uma vergonha, golpe de Estado e é crime. Rodrigo Miranda, deputados e senadores não são melhores que ninguém, justiça tem que ser igual para todos. Também concordo. Antônio Leandro, deputado Amaury Ribeiro, melhor deputado de Goiás, diz o Antônio Leandro, telespectador. O Rafael Rodrigues Almeida, não tem golpe de Estado sem armas. Então, na opinião dele, não teve golpe de Estado. Lucimar de Souza Melo Melo. O Brasil está num labirinto sem fim. Parece não haver cura, mas acredito que virá de fora. Triste circo armado. Essa cura que ela, a Lucimar, se refere a virar de fora? Os Estados Unidos, as sanções que os Estados Unidos estão pondo aí a ministros e a políticos. Essas sanções que estão vindo dos Estados Unidos vão se estender a políticos. Eu ontem falei, me mostra um deputado lá na Assembleia que é defensor de bandido, de vagabundo do PT, que tem visto para Cuba, para Venezuela. Eles têm visto para os Estados Unidos. E aí agora atacam e criticam e colocam fogo na bandeira dos Estados Unidos. Terão visto caçado também. Presidente. Eu gostaria de elogiar a fala do governador Ronaldo Caiado, a fala certeira, porque o governador já está prevendo os efeitos dessa PEC da blindagem. Ou seja, os deputados brasileiros hoje já têm imunidade parlamentar. Falam o que querem no seu parlamento, eles têm fórum privilegiado. E aí, o que aconteceu? Começaram a cometer crimes, já acumulava mais de 257 crimes e não chegava a ser julgados. Inclusive, teve um deputado que ficou tão famoso porque ele pegava os seus adversários políticos e cortava no motosserra, o famoso Ideobando, lá do Acre. Deputados com essa PEC vão poder bater em esposas, vão poder matar seu vizinho, vão poder traficar drogas, e aí? E aí tem um corporativismo dentro do Congresso que não vai deixar essas pessoas serem julgadas e condenadas.
E o que aconteceu de bonito no país? A partir de 2001, a população brasileira se movimentou, se mobilizou, inclusive a Igreja Católica criou a ficha limpa. Nós criamos outros instrumentos para que pudesse acelerar esses processos contra os deputados. Então, essa PEC da blindagem é querer voltar antes de 2001, onde deputados que cometiam crimes ficavam impunes. E o que nosso governador acertou agora? Porque agora o Congresso vai ser um lugar de proteção para traficantes, porque se o traficante que tem muito dinheiro lá na Rocinha, lá na sua favela, ele ameaçar as pessoas, investir muito dinheiro e comprar o seu mandato, ele vai para o Congresso, ele não vai poder ser punido. Claro. Vai ser a casa de traficantes, vai ser a casa de corruptos, vai ser a casa de criminosos. Sim, e nós não queremos isso para o Brasil. Já foram 32 minutos de programa, mais da metade do programa, e eu ainda não li mensagem. Eu vou ser curto e grosso, Paulo. Sim. Por que que hoje, no momento que nós vivemos de insegurança no judiciário brasileiro, eu sou a favor dessa PEC da blindagem? Porque hoje, nesse país, só tem blindagem e só é blindado político da esquerda. Eles podem fazer rachadinha, igual o Janones fez, que é da sua linha, que defende o que você defende, fez rachadinha e pronto, devolveu lá um dinheirinho e foi impune. Então, infelizmente, no momento que nós vivemos hoje no país, já existe uma blindagem, mas é só aos políticos de esquerda. Com isso, nós vamos igualar, porque aí os políticos de direita poderão ter direito à fala. Agora, essa conversa fiada, que deputado tem foro privilegiado, que podem falar o que quer. Eu tive a Polícia Federal na minha casa, quase fui preso por uma fala na tribuna, onde eu disse que estava na porta do quartel aqui em Goiânia. Isso é motivo para ter Polícia Federal dentro da casa de um deputado? Antigamente, político nesse país era preso por corrupção. Hoje é preso por fala. Menos o PT. Ok, vamos lá. Temos mais uma fala aqui do governador Ronaldo Caiado, dessa vez ele defendendo a proposta de anistia ampla. Vamos ver. A minha posição é muito clara em relação a isso. Eu sempre coloquei com muita tranquilidade, ou seja, nós precisamos caminhar para pacificar o Brasil. Não se pacifica com meias medidas, certo? Se pacifica deixando claro que as pessoas que tiveram toda a parte de envolvimento no 8 de janeiro, quanto o ex-presidente Bolsonaro, possam ser anistiados para que a gente possa voltar a trabalhar no Brasil, viver em paz, desenvolver o que a sociedade deseja, transporte de qualidade, alimentação de qualidade, educação de qualidade, saúde de qualidade. Esses são os temas principais. O cidadão que está ali fora, ele está preocupado em saber se ele vai poder ter uma alimentação digna, se ele vai dar conta de comprar uma cesta básica, se ele vai ter segurança. O Brasil precisa de ser pacificado e não tem outro caminho que não seja anistia. E dessa fala do governador, o senhor discorda ou concorda? Concordo. O Brasil não tem outro caminho. O que está acontecendo no Brasil com essa questão da prisão do 8 de janeiro, estão transformando o 8 de janeiro, e vou ser sincero para vocês, é só perfeito idiota que defende um golpe de Estado em 8 de janeiro. Golpe de Estado, o que aconteceu lá, algumas pessoas praticaram vandalismo e tem que ser, sim, punidas. Agora, punir vandalismo a 14, 15, 17 anos de cadeia e soltar vagabundo bandido, infelizmente, Paulo, o que nós estamos vendo nesse país é algo jamais visto. Nós estamos vendo um general preso e os bandidos sendo soltos nessa nação. É uma vergonha. Tá bem, mais telespectadores, pastor Isaac Heine, assistindo ao programa. Obrigado, pastor. Uma honra ter a sua audiência. Um grande abraço para o senhor, pastor, que tem sempre aquelas palavrinhas que acalmam a gente, né? Palavra de Deus. Enfim, vamos lá, telespectadores. Alexandre Paiva, essa esquerda está muito bem orquestrada, dá para ver que não sabem o que é comunismo. E diz o seguinte, deputado Amaury Ribeiro, nosso próximo senador. Tem um outro que pensa a mesma coisa. Outra, Arlene Bueno, deputada Amaury, melhor de Goiás, futuro senador para nos representar e ser cinzela pela família. O senhor pretende disputar o cargo de senador? Sim. Sim? Tenho vontade. Eu sou candidato à reeleição a deputado estadual, mas se Deus encaminhar e o povo quiser, sim, eu... Tá bem. Vamos lá. Mais um assunto que eu quero discutir com os senhores, particularmente com o senhor,
é o fato de que a executiva nacional do seu partido, União Brasil, decidiu antecipar a saída do governo de Lula de filiados ao partido. Né? Deu 24 horas para que essas pessoas deixem o cargo no executivo. Está aí a nota oficial do partido União Brasil. Antes, esse desembarque, né, seria no final do mês. Só que o partido diz que quem não cumprir agora, em 24 horas, essa medida será punido. E essa exigência para que os filiados deixem a sigla foi aprovada após a veiculação de reportagens que apontam uma suposta conexão entre o presidente do partido, Antônio Rueda, e o primeiro comando da capital, que é o PCC. Rueda nega a acusação. Como é que o senhor vê isso? Uai, Tarcísio foi lá e deu falou num palanque sobre o que está acontecendo no país, não concordando. No outro dia já saiu coisa do Tarcísio. Agora o presidente do União Brasil vem e critica o governo. Aí já sai coisa do presidente do União Brasil. É a forma que o PT trabalha. Né? Eles jogam, constroem narrativas, fazem falsas narrativas e jogam e a mídia distribui. Se é verdade que isso aconteceu, ele tem que ser punido e responder. Agora, ser acusado sem provas, vamos lá. Nós temos dezenas de manchetes dizendo que o PT caminha junto com o PCC, com o Comando Vermelho. Okay. E nós temos provas disso. Subiram no morro, nem a polícia sobe, eles sobem lá rindo e fazendo graça. Tá bem, vamos correr então. Mais telespectadores. A Núbia Neves não diz aqui de que cidade é, mas o DDD dela é 64. Deve ser lá do sudoeste, 64 é lá, né? Rio Verde, aquela região. Então vamos lá. Do interior. Ela escreveu curto e grosso aqui. Eu não gosto de política. O que é que o senhor diz para ela? Núbia, vamos passar a gostar de política. Política tem muito a somar para a nossa vida, nosso futuro. O Brasil já foi o país mais feliz do planeta, isso em 2011, 2012, no nosso governo do PT, porque era um momento de prosperidade, crescimento econômico, né, de muita beleza, Copa do Mundo, Olimpíadas e muitas coisas boas. Tudo isso resultado da política. Eu gostaria de dizer para você quanto que é importante acompanhar a política e ver, para você entender as entrelinhas, essa PEC da blindagem, que poucos estão dizendo, o que está acontecendo no fundo, porque o Flávio Dino, Paulo, o Flávio Dino, ele quer saber onde foi aplicado aquele orçamento secreto, porque eles pegaram a metade do orçamento que era da União, que era a função típica do governo executivo, do governo federal, gastar ele na sua cidade, no seu estado. O que os deputados fizeram? Abocanhar esse orçamento e deram o nome dele de orçamento secreto, fazendo PIX nas prefeituras, comprando apoio político. E agora o Flávio Dino quer transparência, porque a administração pública ela exige transparência. Então fizeram esse acordo também porque agora começa, esse país está sendo passado a limpo, começa também essas investigações sobre onde foi gastado esses orçamentos secretos. Onde foi gasto esses orçamentos das emendas parlamentares. Nós precisamos passar esse país a limpo para que você, colega, volte a gostar de política e que nós temos um desenvolvimento econômico e social nesse país. Muda do Brasil, se não gosta de política, o que vem acontecendo nesse país. É uma vergonha alguém falar, eu não gosto de política, foda-se o que está acontecendo. Você provavelmente não tem família, não se preocupa com a sua família. Eu me preocupo com a minha. E é obrigação da gente se envolver, sim, politicamente, porque o nosso país está sendo destruído. Agora, o que o Flávio Dino está fazendo, está mandando um recado para os deputados. Vocês aí que votarem pela anistia, vocês que votarem pelo impeachment de ministro, eu vou puxar as emendas PIX aqui, vou arrumar um jeitinho e vou pôr vocês tudo na cadeia. É mais ou menos isso. Por isso, essa PEC da blindagem. Porque quem está sendo perseguido e caçado são os deputados de direita. Porque já existe uma PEC anônima da blindagem sobre os deputados de esquerda. Eles podem tudo e fazem tudo nesse país. Ok, tem uma mensagem aqui, deixa-me ver, não colocou um nome. Por favor, coloque o nome para a gente ganhar tempo. Professor Antônio Lopes, professor, colega seu, e ele tem a seguinte, vou ler do jeito que ele escreveu aqui. Vocês escolheram a direita e o retrocesso enquanto veículo informativo. Uma pena. O senhor que é professor, é capaz de decifrar o que o seu colega professor quer dizer com isso? Eu que entendi, quem escolheu a direita escolheu o retrocesso. Eu penso não. Não foi isso, não? Eu entendi, foi isso. Vocês escolheram a direita, imagino eu, e o retrocesso, no caso, estaria do seu lado. Não, isso, professor?
Escreva para a gente de novo que eu completo a pergunta. A quem o senhor quis se referir, afinal de contas? Vamos lá, mais pergunta. Cidade de Senador Canedo, um abraço, compartilhe. Esse aqui já é um spamzinho que apareceu aqui no nosso programa. O ex-assessor que mandou essa mensagem foi o Anderson do Jardim Guanabara. O ex-assessor de Alexandre de Moraes, o Talhaferro, já mostrou as irregularidades dos processos, né, que passam pelas mãos dele. E esse processo, no caso, deveria ser anulado, diz aqui esse telespectador. Boa noite. Boa noite para a bancada, para todos nós aqui. Quem manda a mensagem também, cadê o nome? O pessoal, por favor, coloque o nome, né? A gente perde muito tempo indo lá no perfil para buscar o nome. E aí vem mensagens que encobrem o perfil, que não para de chegar mensagem. Felizmente, o Josemar, ajuda a gente da próxima vez, Josemar, bote seu nome aí. Ele diz o seguinte: hoje os valores estão invertidos, o errado está certo, e o pior presidente do Brasil que usa, e quem usa, como é que é? E o pior presidente do Brasil, assim... O pior é o presidente do Brasil e quem usa tornozeleira é o melhor. Não, é que ele falou uma palavra não. que o senhor costuma dizer, mas eu não digo. Ladrão, eu digo. E quem usa um batom para passar em uma estátua é bandido. Quer dizer, está tudo errado, diz ele. E quem disse que ele foi ladrão não foi eu, não. Foi o STF. Foram 10 juízes que disse que ele é ladrão. Boa noite. Talma Ávila, Setor Bueno. Outro professor. Conhece o professor? Talma Ávila, do Colégio Ávila, né? Que todo mundo deve conhecer. Ali do Setor Bueno. Parece que ele não está mais no colégio, nem esse professor, mas, enfim, o senhor trabalhou lá também, é uma referência, né? Um puxa o outro. Peço a Deus saúde para assistir ao que estão cometendo essa injustiça com os brasileiros. Pagarem pelo que estão fazendo. Foi uma covardia o que fizeram com as famílias, pais, filhos, senhoras Parabéns, idosas. professor. Não é todo professor que é petista. Nem se precisaria de anistia, porque não houve crime, diz aqui o professor Talma. Parabéns. E eu pergunto aí, deputado do PT, se ele visitou, uma vez que seja, famílias que ali estavam. Os verdadeiros baderneiros infiltrados não estão presos, diz o professor. Foi uma grande emboscada organizada contra a direita. Ficaram mais de mês, né, Paulo? Mais de mês, rezando para pneus, colocando celular para o céu para vir disco voador, ficaram numa alucinação. Ficaram, ou seja, uma paranoia. Crime. Só que essa paranoia, essa loucura prejudica o andamento do nosso país. Esse pessoal estava topando tudo. E Bolsonaro, vocês lembram que queria armar essa população, esses loucos, né? Queria formar uma milícia no Brasil para ter uma guerra civil. Estava incitando as pessoas ao tempo todo para que ocupassem as ruas, ocupassem o Congresso, para que desse para ele o mandato mais de 4 anos, desse para ele o poder. Então isso é lamentável. É um debate. E eu fico pensando assim que nós temos que conversar mais sobre política, porque você tem que diferenciar o que é esquerda, o que é direita, o que é ser conservador. Você, sobretudo, que é jovem, você que acreditou na Lava Jato foi enganado. Você agora tem que acompanhar esses movimentos de impunidade, essas pessoas que querem blindar corruptos. Então você tem que acompanhar tudo isso. Eu quero fazer uma pergunta. Vamos lá, conservar o que é desigualdade social, conservar privilégios. Eu vou deixar falar sozinho. Por favor, conclua, professor, para a gente ganhar pouco de tempo. Nós precisamos fazer uma grande mudança nesse país. Essa mudança está acontecendo, mais universidade, mais escola. Nós esperamos dias melhores no Brasil. Sim. A Lava Jato foi uma farsa. Ninguém que foi condenado, preso, os bilhões que foram devolvidos, é tudo farsa, professor. A Lava Jato ocorreu, só que a Não, eu Lava perguntei Jato... se é farsa. Não, ela o senhor aconteceu, acredita? É farsa ou não? Ela aconteceu com muito abuso de autoridade, com muitas invenções, com muitas provas falsas, tanto é que agora foram jogados no lixo. Foi jogar no lixo aqueles políticos travestidos de juiz e travestidos de promotor, hoje estão aí na lata do lixo da história. Né? Estão mendigando o apoio popular agora. Ó, eu tenho aqui uma publicação. Cleiton e Silva. É o senhor, né? Isso aqui é a publicação do senhor. Fora Dilma, em 2016. Fora Dilma e fora Lula, o resto tudinho tá na Lava Jato. O senhor escreveu isso? 22 de junho de 2016. O senhor mudou de opinião. Eu queria que o senhor me contasse em qual pesquisa que o senhor viu, que não seja pesquisa da Globo, que fala que as pessoas estão favoráveis à não anistia. Eu queria que o senhor me contasse em qual pesquisa que não seja da Globo
que as pessoas falam que realmente existiu golpe, que a maioria fala isso. Eu queria que o senhor me contasse fora da sua narrativa, que é a narrativa do PT. Eu queria que o senhor me mostrasse, porque o senhor deve ver em outro planeta. Porque o presidente do PT de Hidrolândia, ele não sabe o que aconteceu em Brasília em 2017, quando impeachmentaram a Dilma com a validade do STF e colocaram fogo em ministério. Você sabe disso, Paulo? Ou você é igual ele? Eu me lembro disso. Você se lembra? Todo mundo se lembra. Disso. Mas o petista aqui não lembra, porque ele só lembra do que a direita fez, de um golpe. E deixa eu falar para o senhor, esses loucos que o senhor se referiu, que estavam acampados, eu estava na porta do quartel e não me considero louco, me considero um patriota. Eu queria ver o louco, vocês que se dizem sãs de consciência, patriotas, o que vocês fizeram de bom para essa nação? O senhor disse aqui que em 2010, 2011, 2012, esse país era a melhor maravilha do mundo. As pessoas não morriam de fome nessa época? As pessoas não ficavam em fila do INSS? Que país é esse que o senhor disse que existiu, que eu não vivi nele? Eu gostaria de... Sim, claro, eu estou cortando aqui. Claro, ele fez a narrativa dele. Aquele perfil que ele mostrou ali é seu. Eu não vi direito, ele mostrou o perfil. Aqui, ó. Essa publicação não é do senhor em 2016. Nós retiramos hoje do seu perfil. Tá lá, o senhor esqueceu de apagar. Mas o resto na Lava Jato. Pois é, então quer dizer que todo mundo é bandido, menos Lula e Dilma. Mas a Lava Jato, o que a Lava Jato trouxe? A Polícia Federal trouxe. A Polícia tudinho. Federal O resto trouxe... tudinho. Não, a Polícia Federal trouxe muitas provas. Trouxe delação. Para que serve a delação? Ela serve para indicar caminhos de investigação. Só que você tem que provar no final, como o Mauro Cid provou com foto, vídeo, filmagem, falas, documentos. Fizeram isso contra o presidente Lula? Não fizeram. Até hoje estão pedindo Sítio de Atibaia, triplex, não é prova. Só cumprir minha fala, deputado. Então, não, é um vocês vão ficar presos nesse passado do Lula, dizendo que vocês tiveram 4 anos. O que vocês entregaram para o povo brasileiro? Nada. Por isso foram derrotados nas urnas. Mas como é que o senhor explica essa opinião ali, que pelo menos pode ser uma pegadinha, mas pelo que eu entendi, o senhor disse fora Lula, fora Dilma? Sim. Porque... Fora no sentido de tirá-los de... Não, fora Dilma e Lula, os outros estão na Lava Jato. Lembra da fala do Romero Jucá? Com o Supremo, com tudo? Por quê? Porque com o Supremo, com tudo. É isso que está acontecendo nessa coisa. Pois é, mas esses outros que estavam na Lava Jato não são ligados ao Lula e à Dilma? Palocci, que delatou. Então as delações de Palocci não servem. Não vamos conturbar as coisas. Vamos dizer, olha, nós temos o pluripartidarismo no Brasil, nós temos governo de aliança, o governo do União Brasil estava com o PT agora, está saindo do governo. Olha, os corruptos que estavam na Lava Jato era quê? Do PP, era do Democratas, do PSDB, do PMDB, do Valdemar da Costa Neto, ele chegou a ser preso, do PL, que agora é presidente do partido do Bolsonaro. Então, esse pessoal, nessa coalizão, nesse governo que precisa governar do presidente Lula, trouxe muitos partidos para a base, o PMDB, o PL, o PP. Esses partidos apareceram muito no Petrolão. Então, fora Dilma e Lula, todos esses estavam na Lava Jato, foram condenados, alguns foram absolvidos. A Lava Jato, infelizmente, ultrapassou as suas prerrogativas e o que aconteceu? Foram anulados vários processos. Deixa eu só fazer uma pergunta, se ele me permitir, porque ele está usando sua fala. Palocci não era do PT? Era do Palocci PT, foi condenado. Não, foi condenado, devolveu Palocci foi condenado e devolveu milhões do dinheiro roubado. E delatou que Lula recebia propina, que ele entregou propina a Lula. Essa delação não vale. Ele provou, não vale se ele provar. Não, ele provou. O depoimento do Mauro Cid provou com o quê? Vocês são loucos. No processo do presidente Lula não há essas provas. Pelo amor de Deus. O que se imputou... Existem mais de milhares de folhas com provas que o seu presidente é bandido. A prova maior é a devolução do dinheiro. O presidente Lula foi preso apenas porque aconteceu uma reforma no sítio de Atibaia, se imputou a isso como favorecimento ilegal. O sítio não era dele, o triplex não era dele, mas acharam essa maneira de colocá-lo na cadeia por 583 dias por conta de uma reforma no sítio de um sobrinho dele. Foi isso que ocorreu. Esses são os fatos, isso aí é a história do direito, isso que aconteceu no Brasil. Vamos agora, lá. Narrativas, vamos lá. Vocês podem continuar. Telespectadores, né? Calugi, de Rio Verde, que está sempre participando, às vezes não dá tempo, né, de atender você, mas hoje está aqui, Calugi. Ele diz o seguinte: se existiu a Lava Jato, é porque se roubou dinheiro. E se devolveu dinheiro, é porque roubou dinheiro. E por que ainda se fala que não roubou?
Aí ele manda um recadinho para o senhor, posso ler? Sim, pode ler, Tá? inclusive. Não, deixa-me ler então. Ele diz o seguinte: abre a mente desse cidadão aí, só isso, uma observaçãozinha, abre a mente, né? Quer dizer, quem é que devolveria tanto dinheiro se não tivesse culpado, né? Imagino que seja isso que ele quis dizer. Boa noite. Criticando o senhor também, partido, coisa e tal, teria vergonha de aparecer na televisão, o João que manda essa mensagem, e eu procuro aqui não é nada ofensivo a nenhum convidado, né, para não poder parecer que tem algum outro tipo de intenção no nosso trabalho, e não tem, a não ser levar até você a informação que surge desses debates, do questionamento que se faz. Eu teria vergonha se fosse programa. igual você, que provavelmente é eleitor do PT. Aí eu teria vergonha de defender ladrão. E só para você saber, João, ladrão, bandido, não tem eleitor, tem cúmplice. E vocês são cúmplices de tudo que vem acontecendo nessa nação. Cada um mais safado que o outro. O Sérgio, que, dentre outras milhares de coisas que ele faz, ele é adestrador de cães também. Ele mandou um monte de mensagem aqui. Depois você apagou tudo, Sérgio. Na hora que eu vou ler, você apaga tudo. Vamos lá. Lucineide, parabéns pelo programa. Não gosto, para não dizer a palavra que ela escreveu aqui dentro, mas não gosto de ver esses petistas falando tantas coisas, tantas asneiras, diz ela. Aqui é a Lucineide, do Recanto Minas Gerais, aqui em Goiânia. Vamos lá. Tem uma contra o senhor aqui também, pode ler? Prego mais. Então vamos ver quem é que mandou. Antônio. Boa noite, Paulo. Boa noite, Antônio. O do chapéu não serve nem para debater. Como eu disse, esse tipo de fala de petista, para mim, é elogio. Fiquem à vontade. Tá bem, vamos lá. Eu ficaria com vergonha se fosse uma pessoa de bem que defende princípios que eu defendo. Agora, de eleitor do Lula. Vamos lá. Pessoas que mandaram mensagem pelo YouTube. Luciano Elvésio Teixeira, né? Luciano, telespectador de todas as noites. Abraço, Luciano. Abraço para sua mãe também. Ele diz o seguinte: bom programa, eu estou assistindo aqui no celular. Que bom que você está sempre firme, né? Ou na televisão, ou pelas redes sociais, enfim. Rodrigo Miranda, blindagem de corruptos. Pergunte por que demitiram o Moro do Ministério. Quem responde? Eu falo. Rapidinho. É isso para você. É claro que a Lava Jato prendeu muitos corruptos, mas a Vaza Jato mostrou que a Lava Jato cometeu ilegalidades. E quem cometeu o crime durante a Lava Jato tem que pagar. Não foi o PT exclusivamente, foi o PP, o PMDB, entre outros. E agora o país está sendo passado a limpo. Saiu mais uma matéria agora dizendo que o Flávio Dino quer dar andamento no processo agora da Covid-19. Aquela que tirou a vida de muitos familiares nossos amigos, que teve corrupção nas vacinas, que teve compra de remédios ineficazes para ajudar amigos, né? Inclusive aqui de Goiás, que a gente sabe as histórias. Então, essas coisas ilegais estão sendo trazidas e nós temos que torcer por isso, deputado. Que as coisas venham ser transparentes, que venha a ocorrer isso. A gente não quer blindar ninguém, aqui não está para passar pano para PT, para ninguém. Eu quero, inclusive, dizer da minha tristeza, porque teve 12 deputados do PT que votou a favor aí dessa PEC, e aí o PT agora nacional tem que corrigir esses deputados. Nós não estamos aqui para passar pano, não. Nós queremos transparência nesse país. Presidente. Vamos correr. Primeiramente, Moro não foi demitido porque cometeu crime de corrupção. Se desentendeu com Bolsonaro por ideias. Não sei nem se foi demitido ou se pediu demissão, mas não foi por corrupção, igual Carlos Lupe e tantos outros aí do PT que foram para a rua por esse motivo. Agora, deixa eu fazer uma perguntinha para o senhor. Essa roubalheira do INSS aí, não roubaram? Ou o senhor também acha que quem roubou foi o Bolsonaro? Só me responda. O senhor acha que quem roubou foi o Bolsonaro? Roubaram desde 2019 e vamos atrás de quem roubou. Deputado. Vamos quem? O PT vai atrás? Agora me conta. País, não, tá bom. Agora me conta. Então tá, vamos atrás do país. Agora me conta, me dá um nome de um deputado do PT que votou a favor da CPMI do ICMS. Se vocês querem tanto que esse país seja passado a limpo, me dá um nome de um deputado do PT ou do PSOL que votou a favor da CPMI. Eu quero um deputado, o professor. CPMI do INSS. Da CPMI do INSS. Um deputado que quer passar esse país a limpo.
O PT votou contra a CPMI porque eles queriam travar o país, como eles estão tentando travar o país. A Polícia Federal já está investigando. Discutir com o portal. Desde 2009, o Sérgio Moro teve notícias da corrupção do INSS, não fizeram nada. Ainda bem que tem o governo do presidente Lula que está passando a limpo. E nós vamos ter resultados sobre essa corrupção do INSS. O governo federal já pagou aqueles que sofreram. Eu fiz uma pergunta só para ele, era só para ele responder o nome. Ele não dá conta de responder, não. A fala estava minha, eu te fiz uma pergunta. Você não sigla, nós vamos passar limpo esse país, deputado. Passar limpo como? Que vocês vão passar limpo se vocês não querem deixar que os ladrões sejam presos? Porque os ladrões são do seu partido. Porque a roubalheira no INSS triplicou no governo do seu PT. Porque eles são mestres em roubar. Quando falam em roubar, eles dão aula disso. Deixa eu falar uma coisinha para vocês. Por que vocês não querem que o careca do INSS vá lá depor? Que vocês estão blindando? Por que vocês não querem que o irmão do Lula, que recebeu muito dinheiro, Frei Chico, no sindicato que ele fazia parte, descontou de forma ilegal? Por que vocês não querem deixar que o irmão do Lula vá lá? Sabe por quê? Porque vocês gostam de proteger ladrão, porque vocês gostam de bandido, vocês só defendem esse tipo de gente. É estuprador, é assaltante de celular, é abortista, é quem defende a liberação de droga. É isso que o seu partido, infelizmente, o senhor também defende. Para encerrar. Você pode buscar as redes sociais, acompanhar todo esse processo do INSS, acompanhar os desdobramentos, acompanhar tudo que está acontecendo sobre isso. E essa falácia de irmão do Lula, isso aí o cara não teve nenhum envolvimento, mas faz parte da retórica jurídica. Mas se não teve envolvimento, por que ele não vai à CPMI? Porque ele não tem envolvimento. A Polícia Federal já disse que ele não tem envolvimento. Ou seja, quer usar o irmão do Lula para fazer campanha política. Isso? Querem fazer campanha política. Ver essa continue fazendo campanha política. Mas é interessante que você, internauta, você que nos está acompanhando na televisão, tirando o discurso político do deputado, você vá nas redes sociais e busque as fontes, acompanhe todo o processo, o que a Polícia Federal está. Confie nas nossas instituições, confie no Ministério Público, confie na Polícia Federal, que nós teremos dias melhores, vamos ter desdobramentos e vai ser passado a limpo. Tá bem. Você perguntou e ele purou, mas aonde é que a Polícia Federal disse que o Frei Chico não tem culpa? Ele assumiu agora uma instituição. Aonde que a Polícia Federal disse? Eu quero que o senhor me mostre aonde. Porque não existe isso, a Polícia Federal nunca disse isso. Deputado, o nome do Frei Chico, que é irmão do Lula, não está como um dos corruptores, não está envolvido no esquema. Ele era vice-presidente do sindicato que descontou milhões do dinheiro dos aposentados, não estava envolvido. Está como vice um deputado, alguém é criminoso do PCC, está no prédio. Mora uma filha do Lula no prédio, já não tem envolvimento com o PCC. Isso. Vamos lá, eu tenho que encerrar o programa, que o tempo já está esgotado. Cleiton Silva, presidente do PT Hidrolândia. Obrigado por ter vindo. Boa noite para o senhor. Obrigado vocês. Obrigado você que nos acompanha. E para encerrar, uma mensagem aqui do Alexandre Paiva para o senhor. Deputado Amaury Ribeiro matou a cobra e mostrou a cobra morta. E ele faz críticas, né, que o senhor se esqueceu aqui ao vivo agora do seu passado, a opinião do Alexandre Paiva. Deputado Amaury Ribeiro, obrigado por ter vindo. É igual a Marina Silva, chamou todo mundo de ladrão do PT, agora hoje tudo é inocente. A mesma coisa aqui. Obrigado, Paulo. É sempre um prazer e um desprazer participar de qualquer entrevista com o PT. Mas eu tenho que participar até para defender o que eu defendo, os princípios que eu defendo, as ideologias que eu defendo e mostrar o que está acontecendo nesse país. Mas é sempre um desprazer. Desprazer? Desprazer de participar de qualquer entrevista, não com você, mas de qualquer entrevista. Você não. Tanto que eu te disse que eu tinha compromisso fora, não estaria em Goiânia, mas você me convidou e eu faço questão. Agora, me desculpa, ouvir esse tanto de lorota dessa turma aqui, pelo amor de Deus. Tá bem. Você, telespectador, nosso agradecimento, né, pela companhia. A gente está encerrando os programas, né, dessa semana, que o programa vai ao ar terça, quarta e quinta. Então, na próxima terça a gente estará de volta, eu espero a sua companhia. Lembrando que esse programa também ele tem reapresentações dentro da grade de programação da TV Brasil Central. São vários os horários. Então, de repente, se você mandar mensagem, eu não responder, porque o programa é reapresentado, tá bom? Grande abraço a todos vocês e até terça.
Chega de brigas políticas que só atrasam a vida da gente.